trago para você algo interessante relacionado à palavra de Deus. Eu vou orar e depois abrirei a palavra e nós vamos estudar junto a palavra do Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos por esse privilégio que tu nos dá de podermos estarmos sempre preocupados com a nossa salvação espiritual e que possamos, Senhor, seguir as orientações da tua santa palavra. É o que nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O assunto que nós vamos considerar neste momento chama-se administração do tempo. Então, são perguntas que muitas pessoas fazem a si mesmas, né? Sobre como administrar bem o tempo. E a palavra de Deus nos dá esse esclarecimento, como devemos administrar melhor o nosso dia a dia. Lá em Efésios 5, versículo 15 a 17, assim diz a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E algumas vezes pensamos que o nosso dia passou tão depressa e não conseguimos, né, realizar as tarefas que gostaríamos de realizar. E aí a gente pensa que ou o tempo encolheu ou voou rápido, mas nem uma coisa nem outra, nem o tempo encolheu nem se passou rápido. Isso é questão de administração. Como administrar melhor o tempo? É o assunto que nós vamos considerar neste momento. Sabendo que o tempo ele é precioso para nós. É um presente que Deus... Na verdade, quando alguém diz que o tempo não foi o suficiente para realizar alguma coisa, é porque lhe faltou esse entendimento. Nós precisamos colocar as prioridades nas ordens corretas. E a falta de planejamento é que leva a pessoa muitas vezes a perder oportunidades ou não conseguir realizar aquilo que ele pretende fazer, exatamente por não saber administrar o tempo que Deus tão bondosamente nos concede. Em Mateus capítulo 6, 33, nos ensina que devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescentará tudo aquilo que nós precisamos. Então, não precisamos ficar ansiosos, né? O que devemos fazer no dia de amanhã? Devemos se preocupar com o dia de hoje, porque hoje é o que Deus nos concede, amanhã pertence a Deus. E nós não sabemos o que irá nos acontecer no dia seguinte. Então, a primeira prioridade para termos sucesso na administração de nosso tempo é buscar a Deus em primeiro lugar. Pela manhã, nos cultos, né? Pela manhã, orando. Se for possível, coloque uma música, né, cristã para o nosso dia a dia, né, que isso vai nos preparar para o trabalho ou para os estudos, né, aqui que nós pretendemos fazer nesse dia. Então, primeiramente, nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar.
aí já é o começo para o sucesso do dia. E se você planejar bem isso, o culto de manhã, o estudo da palavra de Deus, você então vai ter que fazer um planejamento do que você vai fazer durante o dia. O que eu vou fazer no dia de hoje? Então aí eu tenho que saber realmente como planejar isso, colocar isso em pauta. Se hoje eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer as compras, né? Ou eu vou levar as crianças à escola, ou vou cuidar do jardim, varrer a casa, a limpeza da casa, né? Então eu vou ter que estar isso cronometrado, para que uma coisa não atropele a outra. Então se nós fizermos assim, dentro de um esquema, de um planejamento, aí nós vamos perceber que as coisas vão ficar bem mais fáceis do que pensávamos, né? Então o planejamento ele é muito bom. O que nós vamos fazer no dia de hoje? Primeiramente Deus, depois das outras coisas, Deus vai nos ajudar a resolver. Principalmente pessoas do lar, pessoas que ficam em casa, né? Eles precisam de esse planejamento para organizar o seu lar. E também aqueles que saem para trabalhar, mas tem duas ocupações, né? Uma é com o lar e com o trabalho também. Às vezes tem que cuidar das crianças, tem que deixar que tudo esteja preparado, né? Para passar para alguém que vai cuidar das crianças no lar. Porque hoje as pessoas saem para trabalhar e deixam a criança com alguém da família, né? Que é o aconselhável, né? Não é deixar a criança, os seus filhos na mão de pessoas estranhas, mas com pessoas da família mesmo, para cuidar. Ou então você tem que colocar em algum lugar, numa creche, né? Que seja de confiança, para que essa criança possa ser bem cuidada, bem tratada, né? Então isso tem que ser planejado antes, o local onde vai ficar os teus filhos, que eles possam receber uma boa influência, né? Principalmente se for uma creche cristã, que as pessoas ali são evangélicas, estudam a palavra de Deus, melhor ainda. Aí você pode deixar as crianças com maior confiança, que as pessoas não vão maltratar os teus filhos. Mas primeiramente você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que você precisa, que todos nós precisamos no nosso dia a dia, tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, o Senhor vai nutrir, vai prover tudo para a nossa vida material e espiritual também. Então, exatamente é um ponto importante que as pessoas se preocupam muito. Eu fiz tanta coisa e o trabalho não rendeu. Por que não rendeu? Porque faltou planejamento. Você não planejou o tempo, você não administrou bem o tempo, que cada dia tem 24 horas. Né? E o tempo é igual para todos. Mas às vezes a pessoa acha que o tempo foi dado mais para uns e menos para o outro. Não. O tempo foi distribuído igualmente para todos. O que falta aí é administrá-lo da forma correta. E isso aqui você poderá aprender pela palavra de Deus, né? Você precisa priorizar as suas coisas, colocar as coisas, aquilo que é mais necessário fazer. O que eu preciso fazer hoje vai ser necessário. Isso aqui eu vou deixar para o outro dia, que não é necessário fazer hoje. Então você tem que colocar aquilo que é mais necessário fazer naquele dia. E as coisas vão funcionar corretamente. Você vai procurar ter a sua hora de descanso,
realizou a sua tarefa, você vai, procura, quando chegar aquele momento do descanso, você vai descansar, você vai fazer mesmo a sua jornada de trabalho, organizar a sua jornada de trabalho. Eu quero que minha jornada de trabalho seja de 8 horas. Então eu vou procurar encaixar tudo isso que eu planejei dentro dessas 8 horas. E durante o período que sobrar do tempo, eu vou me preocupar mais com os meus filhos, né? Com o marido, dar mais atenção, o filho, o marido ali, uma conversa ali, depois, né, daquela jornada de trabalho. Então tudo bem organizado funciona bem, mas quando é mal organizado, as coisas não funcionam. Você se mata de tanto trabalhar e o seu trabalho não produz resultado satisfatório. Então, como devemos organizar nossa vida de acordo com o tempo que temos? Olha, se o tempo não pode ser comprado ou alugado, então nós temos que aproveitar bem o tempo mesmo, porque o tempo que passa, ele não volta. Não volta mais o tempo. Então você precisa organizar o teu tempo. Aquilo que você tem na sua frente é o tempo. E esse tempo, ele não espera ninguém. Ele está sempre em andamento. Ele não para. Nós temos que ter tempo com os filhos, tempo do casal, né? Marido e esposa, tempo de passarem juntos, né? Para um bom relacionamento amoroso e duradouro, e saudável também, porque se você se envolver demais com o trabalho no lar, você não vai ter tempo para os seus filhos e nem para o teu marido. E aí a coisa uma coisa pode prejudicar a outra. Isso aí não é bom, não é saudável. Então é preciso de uma organização na vida, no lar, qualquer lugar, qualquer setor da vida, é preciso que haja uma organização, sem a qual as coisas não fluem, não tem sucesso, se não haja um planejamento na vida. Tempo para o inesperado. O que é isso? O que significa tempo para o inesperado? É quando surge algo que você não se espera, algo que você não está esperando, né? Surge alguém que precisa da tua ajuda, tratando de prestação de socorro, né? Você vai ter que procurar ajudar essa pessoa, né? Então, é o preparo para o inesperado. Ninguém se prepara para isso, mas é bom a pessoa estar de sobreaviso. Alguém da família que tem a saúde debilitada, você vai ter que, se piorar, você vai ter que saber aonde você vai conduzir essa pessoa, qual o local para o tratamento. Então, isso tudo faz parte do planejamento. O melhor plano de saúde é Deus mesmo, é você confiar em Deus, orando a Deus, buscando, né, o cuidado que Ele tem para cada um. Ele também é o grande médico, né? E Ele vai, então, prover, numa situação dessa, inesperada, Ele vai prover um meio que você vai conseguir alcançar os seus objetivos ali, quanto ao estado de uma pessoa que necessita de cuidados médicos, né? Então você precisa primeiro confiar em Deus e planejar a vida. Se você trabalha por conta própria, o que você vai ter que fazer? Pagar o seu INSS. Não deixe de fazê-lo. Minha esposa sempre procura ajudar as pessoas a dar orientação. Assim, olha, você trabalha informalmente. Você não trabalha numa empresa com carteira assinada, mas você precisa se organizar o seu trabalho. Você contribuir com o INSS para que você
tiver uma certa idade, chegar a idade de aposentar, você ter condições de se aposentar. Então você precisa pensar nisso. Isso faz parte da vida. E quando nós estivermos nesse mundo, nossa vida tem que ser planejada. Você vai pagar o seu INSS, se for um lugar que não tem INSS, vai ter que planejar sua aposentadoria. A aposentadoria de acordo com o local onde você mora, né? Se é um país que não... Como o Brasil é INSS, em outros países tem a maneira de contribuição, e você vai fazê-lo de acordo com aquilo que está ao seu alcance fazer. Não deixe para depois, que depois vai ficar muito difícil para fazer. A idade sempre avança, ela não retrocede. E você vai precisar de um dia de ter algo para o sustento, né? Quando você não puder mais trabalhar, você vai ter que se sustentar. E alguém que estiver ao teu lado também, pessoas que necessitar, você vai ter que ajudar nesse ponto aí. E aí é o conselho que eu dou, é planejar o tempo, administrar bem esse tempo, contribuindo para que você no futuro não tenha problema, né? Então são várias coisas que você precisa fazer, né? Em várias situações da vida que pode se complicar se você não souber organizar aquilo que é útil para a sua vida futura, tanto presente como futura. E outra coisa, existe o tempo de trabalhar. Há tempo para trabalhar e tempo para deixar de trabalhar. Você vai ter que... É o lazer seu, você não pode abrir mão do seu lazer. Isso faz parte da sua saúde mental. O corpo precisa de trabalho, que é para ele não ficar ocioso, né? Não ficar debilitado, porque nós fomos criados para exercitar mesmo o corpo. Nós não podemos ficar parados sem fazer nada. Porque Deus, quando colocou Adão lá no paraíso, Adão e Eva, colocaram eles para trabalhar também. Então nós temos que trabalhar, mas nós temos também o nosso lazer. E esse lazer nós não podemos abrir mão dele. Se você abre mão do seu lazer, você está prejudicando o seu corpo. O corpo que é o templo do Espírito Santo. Então Deus quer que você tenha uma vida organizada. Né? Uma vida... É claro que a nossa vida aqui é de labuta mesmo, mas ela precisa ser organizada. E assim vai ser uma coisa menos, como diz assim, menos cansativo, né? Tempo também para estudar. Isso precisa ser organizado também. O estudante precisa de estudar as horas, organizar suas horas de estudo no local reservado para que ele possa meditar mais naquilo que ele vai estudar, concentrar mais nos estudos. Então todas essas coisas são necessárias para a vida, para o dia a dia. E se essas coisas não são obedecidas, esses regulamentos, né? É claro que isso é muito bom para todos nós. Isso vai ser bom, porque você tem o seu plano de estudo, né? Ali eu vou estudar tantas horas todo dia, porque não adianta você estudar demais um dia e no outro dia você não estudar nada. Isso aí vai só cansar a sua mente e você não vai aprender nada. Porque o processo de aprendizagem é um processo contínuo. Você vai aprendendo daquilo que você vai estudando ali, na forma organizada, desligando o celular para você não desviar a sua atenção do estudo para o celular. Então é uma hora de meditação mesmo, de concentração. Você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo. Então há tempo para isso. E tempo para congregar. Esse é o tempo que nós precisamos de ir à casa do Senhor para agradecê-lo, né, pelas bênçãos que tem derramado na nossa vida, e que são muitas bênçãos. Muitas vezes até esquecemos das bênçãos
que Deus derrama, né, na nossa vida. Então é o tempo de congregar. Se nós não congregar, nós vamos ficar fracos espiritualmente. E nós não vamos estar preparados para o reino de Deus. Então ali, mediante os louvores que são cantados, orações são feitas, intercessões, né, de um irmão para com o outro ali, aconselhamento, pregações ali, e por aí é que entra então aquilo que precisamos, que é o aumento da nossa fé, da nossa confiança em Deus, da nossa jornada espiritual produtiva. É quando nós preocupamos em estar sempre na presença de Deus. Isso é muito bom. E há tempo também para pregar. Você não vai pregar o tempo todo, você vai ter tempo que você vai repousar. Igual eu falei, que a pregação é um trabalho espiritual. Você vai ter o tempo de estar mais tempo com a sua família. Tempo para cantar louvores também. Você precisa tirar um tempo para cantar louvores a Deus. Isso faz bem à alma, né? É uma terapia. Quando nós estamos cantando, nós não estamos pensando nada mal, porque o louvor preenche a nossa vida ali, entra no nosso coração e nós somos felizes quando louvamos ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo nosso louvor. Lá em Eclesiastes 3, 1 e 2, lá diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tem pessoas que compreendem errado, né, os textos escritos por Salomão. Tem pessoas que dizem assim: olha, se há tempo para tudo, então ainda não chegou o tempo para eu me envolver com coisas espirituais. Eu vou aceitar Jesus depois, porque ainda sou muito jovem, eu tenho muito tempo ainda para desfrutar dos prazeres que o mundo oferece, da carne, né? E viver de acordo com aquilo que os meus amigos me oferecem, vivendo na vaidade do mundo, né? E esquece que o texto não está dizendo nada disso. O texto ele diz que há tempo para tudo, mas existem coisas que o tempo não perdoa. Você não sabe quanto tempo você tem, eu não sei quanto tempo eu tenho. Às vezes eu só tenho um dia de hoje, amanhã eu posso estar morto. E aí, então eu perdi o tempo que eu deveria estar aceitando o Salvador e vivendo pela fé nele, eu perdi o tempo. Perdi e eu não estou salvo. Então, há tempo para tudo. É claro que nós nascemos, crescemos e um dia chegamos à idade adulta, depois vem a velhice e depois a morte. São etapas da vida. Isso todas as pessoas vão ter que passar por essas etapas, né? A não ser que a pessoa morra jovem ou morra na infância, né? Aí não vai viver a vida, essa vida que eu estou dizendo aqui, não vai viver. E assim, há tempo mesmo, são etapas da vida que Salomão estava explicando. Mas a proposta de Deus é hoje. O que diz lá em Hebreus 3, 7 a 8? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, Deus quer que você aceite o Evangelho hoje. Não é eu vou esperar o tempo determinado. Não, o tempo determinado por Deus é hoje. Amanhã não é teu mais, não é o teu dia, não pertence a você, pertence a Deus. E Ele conhece o futuro e você não. O futuro pertence a Deus, então você tem que se preparar hoje para o futuro. Porque o dia de ontem, ele passou. O que nós precisamos é lembrar
que o dia de hoje é o dia que Deus está te convidando, fazendo um convite para você aceitá-lo hoje. Se você deixar para depois, você pode perder o tempo. E esse tempo que você perdeu não vai voltar mais. Quantas pessoas gostariam de voltar ao passado outra vez? Entrar na máquina do tempo, né? Se existisse uma máquina do tempo, ele voltaria ao passado, né? E falar assim, ó, essas oportunidades que eu perdi, eu quero agora abraçá-las, né? Mas isso não é possível. Não tem como você ir de marcha ré para o passado, não. Agora a nossa caminhada é para frente. Se você errou no passado, da agora para frente você precisa mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, seguindo aquilo que Deus está te orientando na sua santa palavra, pelo tempo que ainda lhe resta ainda. Esse é o tempo que lhe resta. Então o que passou, passou. Não adianta mais você reclamar por que eu não tive sucesso no passado, não. Agora você vai, estudando a palavra de Deus, você vai administrar bem o seu tempo, né? Para você não perder a felicidade futura que Deus lhe promete pela sua palavra, né? É as promessas de Deus para você, nesse momento que você está me ouvindo, né? Se você deixar para depois as coisas que são prioridades, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, então a sua vida vai ser atropelada mesmo. Você vai ser atropelado na estrada da vida, está entendendo? Lá no Salmo 144, versículo 4, lá diz assim: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Então nossos dias são como a sombra que passa, diz lá o salmista, né? Pela experiência dele, pela inspiração que ele recebeu para escrever, né? Esse texto poético, né? Do Salmo, né? Então nós precisamos ter essas orientações na nossa vida, meditá-las nelas sempre, né? Lá em Tiago 4, versículo 14, diz assim: contudo, não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia seguinte. Que é a vossa vida? Uma pergunta aqui. Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Então a neblina ela é uma inimiga do motorista. Quando o motorista está descendo uma estrada aí cheia de curva e tem aquela neblina, ele tem uma maior dificuldade para percorrer esse percurso por causa da neblina. O para-brisa muitas vezes ele não consegue dissipar toda aquela água que cai ali no vidro, né? Causada pela neblina. E isso torna difícil dirigir em locais que tem essa neblina forte, né? Aquela garoa forte. E assim, o homem é como a neblina, mas essa neblina passa. Quando o sol aparece, ela dissipa. Assim é a nossa vida. Lá em Eclesiastes 9, versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o, conforme as tuas forças. Então, aquilo que está nas nossas mãos, devemos fazer com toda a diligência, toda a força. Enquanto nós somos jovens, né? Jovens, temos força para realizar as tarefas, então temos que fazer mesmo, temos que buscar nos envolver mais naquilo que é saudável. E aqui fala assim, diz mais aqui: porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, quando a pessoa morre, vai para o Seol, né? É a sepultura, né? Então, Seol aqui é o hebraico, né?
Sepultura é a tradução do hebraico aí, sepultura. Então, quando as pessoas vão para lá, não sabem nada mesmo. Então, tudo aquilo ficou no esquecimento. E há um pensamento interessante aqui também. Esse pensamento, ele diz assim: o ontem passou, as palavras já foram ditas, as obras já foram feitas, os momentos de ontem são passados, e somente os livros do céu mantêm seus registros completos, irreversíveis. Então, se você quiser conhecer a história na íntegra, é só no livro de Deus que vai revelar para você tudo aquilo que os historiadores não conseguiram fazer, né? Nenhum livro do mundo vai ser tão apto assim, né? Para ter tudo ali escrito. Quantos livros seria necessário fazer para escrever toda a história do mundo? São milhares de livros, né? Então, da nossa vida, a história da nossa vida mesmo, ela, para escrever uma história de uma vida, descrever tudo que a pessoa realizou ali, ou narrou aquilo que ele fez, levaria tempo para escrever e seria necessário muitas páginas para escrever tudo aquilo que acontece na nossa vida. Mas o livro do céu tem tudo registrado. Aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, o tempo que nós perdemos, né, em coisas supérfluas, né, coisas que não traz benefício nenhum para a nossa vida espiritual. Então é isso que nós precisamos saber, que o tempo, ele não perdoa ninguém, o tempo passa mesmo, né? Ele vai envelhecendo, e se nós não buscarmos fazer a vontade de Deus hoje, nós vamos estar despreparados para a eternidade. Ali o tempo não vai passar mais, porque o tempo ali é eterno. Mas nesse mundo, aqui as coisas passam mesmo. Envelhece e são deterioradas pelo tempo, né? Quando se trata de metais, muitos são enferrujados, né? Metais, por exemplo, como lata, ferro, são tomados pelo ferrugem e as coisas vão acabando. Mas o que não acaba é aquilo que você preparou para a eternidade. Isso não vai acabar. Então, essa é uma mensagem de esperança que eu trago para você. Então, se nós quisermos servir a Deus, hoje é o tempo disponível para todos nós. Se nós deixarmos de fazê-lo hoje, nós vamos perder a oportunidade de viver uma vida maravilhosa na presença de Deus. E interessante que lá em Salmo 90, versículo 12, lá diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então é preciso pedir a Deus para nos ensinar a contar os dias, porque os dias vai passando e a gente não dá fé disso aí, né? Quando a gente assusta, já começa a aparecer os cabelos brancos, né? Alguns ficam carecas, né? E aí, então é dessa forma, né? Administrar bem o tempo é preparar-se e preparar outros também para a eternidade. Você está se preparando e preparando outro para a eternidade. Em 2 Coríntios 4,18, não atentando, lá diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois que as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então aquilo que a gente não vê são a que Deus está preparando para nós. Os nossos olhos não conseguem atingir a direção ao que Deus está preparando para nós. Não consegue atingir as alturas e ver lá o que Deus está fazendo.
mas pela fé nós tomamos posse de todas essas promessas maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. São coisas eternas, que Ele quer dar para mim e dar para você. 1 Coríntios 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que maravilha, né? Esse Deus maravilhoso, ele se preocupa conosco. Ele quer preencher o vazio da alma. Aqueles que têm aquela necessidade de comunhão com Deus, Ele vai satisfazer o teu desejo, que é um desejo aceitável diante de Deus. E você entregar a sua vida na mão do Senhor. Conta-se uma ilustração sobre o imperador romano, né? O Júlio César, um grande conquistador, e no momento que ele chegou de uma de suas vitórias, ele foi recebido ali no palácio, né? Um de seus amigos, políticos, é claro, lhe entregou um bilhete, às pressas, né? Ele pegou e entregou um bilhete, e o bilhete, ele dizia algo ali que para alertá-lo de alguma coisa. Ele pegou aquele bilhete, colocou no bolso, né? Mas o amigo dele falou assim, ó, leia agora mesmo, é coisa urgente. O que ele diz, zombando, né, da pressa do amigo, César disse, coisas urgentes eu deixo para depois. Veja bem, ele diz, coisa urgente eu deixo para depois. E não leu o bilhete. Naquele mesmo dia, ele foi assassinado. O que estava escrito no bilhete era um aviso para ele, que lá dentro do Senado, eles iam apunhalá-lo até a morte. Eles iam matá-lo ali. E o bilhete estava escrito exatamente um alerta para ele escapar do perigo. Mas ele, como ele disse que coisas importantes ele deixava para depois, ele colocou o bilhete no bolso e perdeu a vida. Mais tarde, quando alguém viu o bilhete, estava escrito lá, assim, olha, hoje mesmo vão assassinar você. Ele já está fazendo um complô para assassiná-lo. O tempo que ele devia ter lido o bilhete ali, e isso custou-lhe a vida, por ele ser negligente à oportunidade de sobreviver, que o amigo estava lhe dando ali. E ele deixou passar o tempo, e isso aí trouxe prejuízo para ele, porque perdeu a vida. Isso poderia ter sido evitado se ele fosse, não deixasse as coisas importantes para depois. Coisas importantes não se deixa para depois. Resolve-se hoje e agora, e não amanhã. E isso, sabe como se chama isso aí que eu estou dizendo para você? Se chama tomada de decisão. Você precisa tomar decisão hoje. Se você deixar para depois, o pior pode acontecer com você. Então nós precisamos saber que o tempo que Deus nos concede hoje, a porção de tempo que Deus nos dá. As maiores proporções de tempo será a eternidade. Mas o que Ele nos dá hoje, nós temos que aproveitar mesmo. É a oportunidade, são porções de tempo que Ele nos dá. E essas porções de tempo que Ele nos dá, precisamos aproveitá-los, né? O máximo possível. E assim nós vamos seguir o exemplo de Paulo. Paulo aqui em Filipenses 3, versículo 13 a 14, lá diz dessa forma. Esse é o conselho, né? O sábio conselho do apóstolo São Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Então é isso que nós precisamos apoiar, olhar para frente, apoiar em Deus, olhar para frente, para o alvo. Nós não precisamos estar presos ao passado. O passado virou história. O presente Deus nos concede, é o dia de hoje. E o futuro não é nosso, pertence a Deus. Então, pessoas que vai deixar para depois, vai acontecer o que aconteceu com César, lá no imperador romano, né? Deixou para depois e aí ele perdeu a vida, né? No caso aí, Júlio César, né? Perdeu a vida, porque ele achou que o amigo, ele zombou da pressa do amigo, ele está muito apressado, e eu estou querendo me apresentar as minhas vitórias lá no Senado, tentar convencer os senadores lá. Na verdade, os senadores estavam contra ele. E aí ele perdeu a vida ali por falta da negligência, por falta de aceitar um aviso que o amigo estava lhe dando ali. Muitas vezes nós negociamos o aviso que Deus nos dá. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de preparo. O aviso de Deus é que nós estejamos preparados para aquilo que vem à nossa frente. Os perigos da vida, as coisas que nos vai nos atrapalhar de entrarmos nos céus. Então é isso que nós temos que abandonar essas coisas e aceitar as coisas que são prioridades. As prioridades são o quê? O reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se nós fizermos assim, nós vamos ser vitoriosos, estar na presença do Senhor para sempre, na eternidade. Não se esquecendo que o dia não mudou, o dia é 24 horas mesmo para todos. E ele continua assim, cada hora 60 minutos, cada dia tendo 1440 minutos. O problema aí deve ser o mesmo, né? Que aconteceu com outras pessoas, dizendo que o dia encolheu, que o tempo voou. Não, os dias são os mesmos. O que precisamos fazer é buscar a Deus orientação de como administrá-los melhor. Esses minutos, essas horas, né? Administrar as horas de uma forma inteligente, com sabedoria. E aí o tempo não vai faltar. Se nós soubermos usá-los a nosso favor, não vai faltar. No testemunho para a igreja, página 2499, lá fala que muitos obreiros, né? Muitos obreiros poderiam ter se tornado completo, né? Obreiros completos, se tivesse planejado bem o tempo, né? E feito bom uso do tempo. Quando deixam de fazer, segundo ela, o bom uso do tempo, Deus vai pedir conta desse momento desperdiçado. Então nós precisamos ter cuidado com isso, né? Então é o conselho que ele vai te dar. Eu estou falando com as minhas próprias palavras, né? Mas exatamente, esse é o livro dela, né? O livro Testemunho para a Igreja, página 2499. Então são livros de orientações, conselhos, né? E os conselhos precisam ser aceitos, né? Para a nossa felicidade eterna. E aí o que eu deixo para você é exatamente isso aí. É como administrar o tempo. O tempo que passou e não volta. Não vai voltar mais. Agora você precisa remir o tempo. É preciso remir o tempo. Você precisa agora aproveitar o tempo que lhe resta ainda. Para você não tomar prejuízo lá à frente, né? Tomar prejuízo à frente, você evitar esses prejuízos, né? Então, se deixar para depois, vai acontecer o pior na sua vida.
Então, administrar bem o tempo é o que Deus espera de nós. Porque Deus é um Deus organizado. Ele quer que os seus filhos sejam também organizados na sua maneira de proceder, na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de estudar e na maneira também de se relacionar com as pessoas, né? Então tudo isso faz parte. Você precisa tomar tempo para se relacionar com seus amigos, seus parentes. Então isso tudo faz parte da vida. Ninguém pode ficar isolado sem se comunicar com as outras pessoas. Então, se nós não temos amigos, nós temos que procurar tê-los. Fazer das pessoas que nós não conhecemos de nossos amigos. É através da amizade que você passa a conhecer as pessoas. Isso faz parte também da administração também. Tantas coisas que você pode fazer para você se dar bem na vida. Mesmo quando você vai tratar de assunto comercial, né? Você vai ter que administrar seus comércios. Quem que trabalha no comércio vai ter que administrar. Tem sua loja ali, você vai administrar suas compras, né? As vendas, você vai ter que computar tudo isso, colocar isso tudo ali em pauta, né? Os lucros que você teve. Então, são coisas que faz parte do comércio, né? Das pessoas que trabalham nessa área aí. Então, tudo isso, uma boa administração é o segredo do sucesso. Se você não administra mal a sua empresa, o seu trabalho, em outras áreas, seja lá qual for o trabalho, você não consegue ter sucesso e ainda fica muito prejudicado fisicamente também. E isso aí não é legal. Então, é preciso, então, ter uma boa administração na vida. Então, é o que eu deixo para você. Espero que esses conselhos que eu disse aqui seja bom para você. E se você gostou, clica ali, gostei, né? E se você deseja compartilhar isso, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, parentes também, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente aquilo que eu falei. Aí tem uma parte que chama comentário, né? O lugar que você vai comentar aquilo que você pensa do canal, dos assuntos abordados no canal, e aguardo você no próximo, né? Primeiro eu quero agradecê-lo, né? Por ter assistido esse vídeo até o final, e te aguardo. Até lá. Deus te abençoe.